Olá, bom dia, Deus te abençoe. Deus abençoe a tua casa nesta manhã de sexta-feira, dia 19 de janeiro. Que o Senhor derrame sobre a tua vida graça, paz, unção do Espírito Santo e abençoe a tua família com toda sorte de bênçãos em nome de Jesus. Quero te convidar a abrir a tua Bíblia em Atos, capítulo de número 15, verso de número 22. Nós vamos ler a partir desse ponto hoje. Antes, nós vamos orar como sempre fazemos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esta manhã, te agradecer por cada um que está aqui, cada um que vai nos acompanhar mais tarde, que a tua palavra possa descer ao nosso coração. Por isso, prepara, Senhor, prepara o nosso coração como uma boa terra, para que a tua palavra seja ali semeada e possa frutificar a 30, 60 e 100 por um, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, glória a Deus. Vamos ler aqui então a palavra do Senhor. É, lembrando que nós temos o WhatsApp, o meu WhatsApp aí na descrição desse vídeo, e você pode mandar mensagem, nós respondemos a todos sempre, amém? Ninguém fica sem resposta. E também lembrar você que hoje à noite nós temos às 22 horas a oração da noite e hoje ainda às 7 horas da manhã o devocional com a pastora Ana, amém? Então vamos ler o texto que está ali em Atos capítulo 15, verso de número 22, que diz assim: vamos só contextualizar, né? Paulo e Barnabé eles tiveram que ir até Jerusalém, sair de Antioquia para Jerusalém, porque alguns judeus chegaram lá pregando que as pessoas deveriam primeiro se converter ao judaísmo e seguir e obedecer as leis, né, dadas por Moisés, como por exemplo a circuncisão, a guarda do sábado, enfim. Então eles foram até Jerusalém, Paulo e Barnabé, expor o que aconteceram lá para que Jerusalém desse uma posição. Esse é o que nós chamamos o primeiro concílio, o concílio de Jerusalém, onde nós falamos ontem, foi decidido algo muito importante ali, a questão de que a resposta para a pergunta, por que meio as pessoas são salvas? Então a decisão era exatamente a que nós cremos e que a palavra de Deus afirma: a salvação é pela graça, é pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Ninguém alcança a salvação por obras, por seguir leis, mas por entregar a sua vida para Jesus Cristo, crendo nele. A palavra de Deus diz que se creres, os que creem são salvos, os que não creem já estão condenados. Por isso que a palavra de Deus diz também que Jesus não veio para condenar, ele veio para salvar, porque todo que crê nele é salvo. E o que não crê, ele permanece no estado anterior de condenação. Amém? Então, no versículo 22 diz assim: Então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja, tendo elegido homens dentre eles, enviá-los juntamente com Paulo e Barnabé a Antioquia. Foram Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens notáveis entre os irmãos. Se fala pouco sobre Judas, sobre este Judas, mas sobre Silas, que também ele tem o nome de Silvano, também é chamado de Silvano. Silas era, como Paulo, judeu e cidadão romano. Escrevendo por mão deles, os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos de entre os gentios em Antioquia, Síria e Cilícia, saudações. Então, essa é a carta que foi enviada a Antioquia, Síria e Cilícia. Visto sabermos que, desculpe, né? Síria, Antioquia era a capital da Síria e da Cilícia, tá? Visto sabermos que alguns que saíram de entre nós, sem nenhuma autorização, vos têm perturbado com palavras, transtornando a vossa alma. Então, eles aqui começam esta carta dizendo, ó, pessoas que não tinham a nossa autorização foram aí perturbar vocês, perturbar a alma de vocês, ensinando coisas que estão fora do que o Senhor Jesus nos ensinou, que não estão dentro daquilo que Jesus nos ensinou, a salvação pela graça por meio da fé em Cristo. Então pareceu-nos bem, versículo 25, chegados a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vós outros, com os nossos amados Paulo e Barnabé. Veja, eles já eram referência para aquela igreja. Homens que têm exposto a vida pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Já vimos, né? Paulo foi, por exemplo, apedrejado, jogado para o lado de fora da cidade, tido como morto. Os discípulos foram lá, levantaram ele e, né, cuidaram dele e despediram ele para outra cidade, porque ali ele não podia ficar mais. Falando já sobre isso bastante.
Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além destas coisas essenciais, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos. Então eles não podiam comer coisas sacrificadas aos ídolos, se abstenham disso. Amém? Bem como do sangue de carne de animais sufocados. Aquilo que eu falei ontem, né? Não era para se abster de carne sufocada e de sangue, mas era do sangue de carne de animais sufocados. Amém? Para não entrar naquele outro erro, por exemplo, que a gente vê, que se fala que não se pode doar sangue, né? Aquela coisa toda. E também das relações sexuais ilícitas. Por que relações sexuais ilícitas? Além, lógico, das relações sexuais, né? Ilícitas que haviam, também havia muito que é importante você entender naquele tempo, nos templos de outros deuses, deuses com D minúsculo, como por exemplo Afrodite, que nós citamos aqui, Vênus para os romanos, né? Ali havia o culto, ali haviam as prostitutas cultuais, que eram o que? Mulheres em que a adoração envolvia a relação sexual. Então havia esse tipo de relações sexuais ilícitas que aconteciam dentro desses templos. E ele diz, ainda terminando essa carta, destas coisas fareis bem se vos guardardes. Saúde. Então eles mandaram uma carta simples, uma carta para que todos pudessem entender, amém? Para que todos pudessem compreender o conteúdo da carta, para não levantar nenhuma outra contenda, mas também para tirar aquela perturbação que houve lá naquela igreja. E a palavra grega aqui para essa palavra perturbação é que de fato veio e perturbou de uma maneira muito forte a igreja em Antioquia, com essa falsa doutrina desses falsos mestres, impondo aqueles costumes judaizantes e que as pessoas deveriam primeiro serem convertidos ao judaísmo para então aceitar Jesus. Amém? Versículo 30. Os que foram enviados desceram logo para Antioquia e, tendo reunido a comunidade, entregaram a epístola, a carta, né? Epístola é uma carta. Quando a leram, sobremaneira se alegraram pelo conforto recebido. Por quê? Porque tirou um peso, um fardo de cima daquela igreja. Porque eles já estavam com medo de estarem indo por um caminho errado, de estarem falhando. Tamanho era o zelo daquela igreja. Também nós precisamos olhar isso de uma outra ótica, de que as pessoas ali eram zelosas e tinham temor, zelo com a palavra de Deus e não queriam estar fora da vontade de Deus. Então isso veio trazer, esclarecer aquela igreja, trazer clareza para aquilo que eles deviam fazer e com isso tirar todo o peso, todo o fardo que esses judeus lançaram sobre a igreja. Por isso é muito importante nós tomarmos cuidado com pessoas que querem lançar fardos de doutrinas de homens, que não está aqui no Evangelho de Jesus Cristo, no Novo Testamento. Amém? O que continua do Antigo Testamento? Os princípios morais. Eu vou resumir dessa maneira para ficar de uma maneira bem simples. Os costumes, amém? Aquelas leis que faziam parte daqueles costumes, não, esse não precisa mais cumprir. Ou mesmo aqueles costumes cerimoniais, como o lavar, né, das mãos, né, várias vezes antes das refeições, que eram tradições colocadas pelos fariseus, por exemplo. Tá? Então, nós não podemos nos submeter a esses fardos, a essas tradições que nós não encontramos na palavra de Deus, mas são tradições, regras de homens e também falsos mestres. E os judeus, esses falsos mestres judeus, eles pegaram a lei de Moisés, distorceram ela, porque em Jesus a lei é cumprida, então Jesus cumpre a lei para nós, e quiseram impor esses costumes novamente dentro da igreja cristã. Amém? Versículo 32. Judas e Silas, que eram profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. Então, olha que bênção que era. Nós vemos aqui mais referência que haviam profetas na igreja. Mestres, profetas, evangelistas, amém? Pastores, apóstolos, que são os 5 ministérios, amém? Tendo-se demorado ali por algum tempo, os irmãos os deixaram voltar em paz aos que os enviaram. Então,
mas pareceu bem a Silas permanecer ali. Por que está entre colchetes? Porque nas versões mais antigas não se encontra este versículo. Então, aqui fica entre colchetes para você ser avisado. Olha, não são em todas as versões que esse versículo aparece. Paulo e Barnabé demoraram-se em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Então, Paulo e Barnabé continuaram seu trabalho missionário ali, pregando, ensinando a igreja, edificando a igreja. E no versículo 36, alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: Voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. Veja, ao mesmo tempo que Paulo era um apóstolo, ele tinha um coração de pastor para ir lá e ver como estavam aquelas ovelhas do Senhor, daqueles homens e mulheres que se converteram quando da viagem missionária de Paulo e Barnabé. Então, Paulo e Barnabé aqui, Paulo, né, disse a Barnabé: vamos voltar para as cidades, vamos ver como é que estão os irmãos, vamos ver se eles continuam na palavra, continuam firmes no Senhor, vamos lá fortalecê-los, consolá-los, alegrá-los, né, com a palavra do Senhor. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos. João, chamado Marcos, é aquele que abandonou Paulo e Barnabé naquele momento em que eles estavam sendo muito perseguidos, apedrejados, enfim, estavam passando por um momento de muita luta. Então, João Marcos abandonou. A Bíblia não fala por quê, não fala o motivo, mas possivelmente é por todo aquele contexto de perseguição que Paulo e Barnabé estavam vivendo. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Então Paulo não quis levar João Marcos. Então diz a palavra no versículo 39 que houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Veja, foi um motivo de confusão, de separação entre Paulo e Barnabé, João Marcos. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Quero dizer uma coisa para você aqui. Até em alguns comentários bíblicos você vê isso, dizendo assim, que Barnabé deveria ter se submetido a Paulo porque era fato que João Marcos havia os abandonado. Porém, você vai ver lá na frente, mais para o final do livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver que esse João Marcos é o que escreveu Marcos, que é o primeiro evangelho a ser escrito, o evangelho de Marcos. Nós vamos ver que quando Paulo está preso em Roma, Marcos é quem está prestando assistência para ele, e o próprio Paulo, em uma das suas cartas, diz assim: Marcos me é muito importante. Então você vê a visão de Barnabé com relação a Marcos. E também nós podemos entender aqui, pastor, então como que a gente desenrola essa situação? A soberania de Deus. Possivelmente Deus tinha um propósito para Marcos e Barnabé o colocaria dentro desse, seria usado por Deus para conduzi-lo nesse propósito. Por sua vez, Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos a graça do Senhor. Como eu disse ali atrás, Silas ele era judeu e romano. Então Silas e Paulo eles teriam os dois acesso às sinagogas, porque eles eram judeus, poderiam ter livre acesso às sinagogas, como judeus, e ao mesmo tempo eles tinham essa cidadania romana, que também dava a eles um status aonde eles eram, de certa maneira, tratados diferentes por serem cidadãos romanos, como nós vamos ver também mais para frente numa dos momentos em que Paulo e Silas são perseguidos. Então, diz aqui a palavra, terminando esse texto que nós lemos hoje, esse capítulo que nós lemos, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Então ali eles foram visitar as igrejas, visitar os irmãos, ver como eles estavam, fazer aquele trabalho pastoral, aquele trabalho de cuidado, de apacentar. Hoje, né, nós temos essa facilidade, internet, telefone, tantas coisas, né, presencial, claro, mas naquele tempo não era assim. Uma viagem levava semanas, meses, e eles estavam indo lá para ver como estava aquela ovelha, amém? Que se converteu ao Senhor Jesus Cristo, amém? Que trabalho extraordinário, que ministério extraordinário, amém? Que amor, né, que Paulo tinha pelas almas, pelas ovelhas, e nós precisamos ter esse mesmo amor uns pelos outros e pelas almas, em nome de Jesus. Precisamos orar para que o Senhor envie ceifeiros, que a seara é grande,
mas nós também temos que nos apresentar como ceifeiros para a seara do Senhor. Amém? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esta manhã de sexta-feira, por esse dia 19 de janeiro, pedindo que o Senhor nesse dia nos abençoe, porque nós precisamos de Ti, nós precisamos da Tua bênção, nós precisamos da Tua graça, nós precisamos do Teu perdão, nós precisamos do Teu amor, nós precisamos da Tua misericórdia, nós precisamos do Senhor. Em nome de Jesus, o Senhor é o nosso tesouro, é a nossa riqueza, o Senhor é aquele que nos dá paz, é aquele que nos protege, que nos guarda de todo mal. Nós pedimos a tua bênção sobre as nossas vidas, as nossas casas, a esposa, o marido, o casamento, os filhos, o trabalho, a saúde, meu Deus. Dá-nos nesse dia a tua bênção, Senhor. Nós clamamos por ti, nós levantamos uma súplica aqui, juntos que estamos aqui orando, por cada um que está aqui, por cada um que vai acompanhar estas orações hoje. Nós queremos apresentar ao Senhor e pedir: Senhor, ouve o nosso clamor, ouve a nossa oração, abençoa cada casa, cada família, abre portas, Senhor, aqueles que precisam de um emprego, de uma cura, de um milagre, de uma libertação. Nós queremos declarar sobre a vida destes o nome de Jesus Cristo, o nome que tem todo o poder e toda a autoridade para salvar, para curar, para libertar e para operar milagres na tua vida, na tua casa, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Tenha um ótimo dia, uma ótima sexta-feira, em nome de Jesus. Não esqueça, por gentileza, de dar like, de compartilhar com aqueles que você ama e também de colocar nos comentários o teu pedido de oração. Nós oramos por todos, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Deus te abençoe. Um grande abraço. Tenha um ótimo dia.